Olá, boa tarde, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da Marcenaria Live, onde nós tratamos do assunto de projeto de marcenaria. Hoje a gente vai entender sobre os complementos de um projeto de marcenaria. A gente vai conseguir entender como fazer do complemento de marcenaria um aliado. E muitas vezes, quem sabe, fazer ele trabalhar para a gente. Quem é que não quer isso? Eu sou Gabriela Grepp, arquiteta, especialista em desenho e detalhamento de marcenaria. E hoje o tema da nossa live é puxadores. Pode puxar que resolve, gente. Puxador é um item essencial, muitas vezes opcional, ou seja, ele cabe nas duas categorias, mas que a gente pode fazer desse aliado o nosso maior elemento dentro de uma marcenaria. Então, o tema de hoje é mostrar quais são as possibilidades, quais são os tipos, quais são os modelos, o que tem de variedade, a melhor local da gente utilizar, o melhor local, no local não indicado para a gente colocar, como eles são instalados, né? A gente vai passar um panorama para destrinchar realmente o que é a função do puxador dentro de um projeto de marcenaria. E para começar, eu quero saber quem já lidou com um projeto, com um puxador, achando que ele era simplesmente um item necessário para abrir a porta dos armários. Eu já pensei nisso, desse jeito sobre ele. E hoje a ideia desse vídeo é mudar a sua visão sobre esse item. Você vai entender a quantidade de possibilidades que existem com ele, com este item, e aprender como é que a gente começa a entender e a utilizá-lo a nosso favor, fazendo ele trabalhar junto conosco dentro do detalhamento do projeto de marcenaria. Porque a nossa intenção maior é projetar marcenaria de forma personalizada, diferenciada, para alcançar uma qualidade maior do que o lugar comum que todo mundo faz. Então, hoje, o puxador é a bola da vez no nosso conteúdo. E para começar, a gente começa pelo básico. Qual é a função de um puxador? A função dele, como o próprio nome diz, é puxar. Puxar, abrir. Ele não tem outra função a não ser essa. Qual é os tipos, né? Quais são os tipos de puxadores que existem no mercado? Existem 5 tipos de puxadores. Eu listei 5 tipos que são os mais comuns. É o puxador em perfil, né, perfil de alumínio. É o puxador tradicional, aquele que é parafusado. É o puxador embutido, aquele que a gente embute mesmo, né? Ele é fabricado, mas ele é embutido na marcenaria. Existe o usinado, aquele que a gente fabrica na marcenaria. E existe o oculto, quando eu não quero que apareça nada. Então, estes são os 5 modelos mais comuns da gente encontrar, né, de puxadores no mercado. Rapidamente, eu não tenho um exemplo de cada um deles aqui, mas quando eu falo de puxador tradicional, é tipo isso aqui, tá, gente? Ó, para vocês verem. Tá vendo? Tá vendo que aqui a gente tem um lugar para parafusar? Então, ele geralmente a gente coloca, obviamente, né? A gente pega ele assim. Então, essa parte aqui é onde a gente fixa na madeira. E aí, por trás da porta, né? A porta fica no meio, a gente parafusa aqui. Esse parafuso tá grande, é só para exemplificar mesmo, tá? Então, ele parafusa aqui no meio, vai a porta, a gente parafusa. E do lado de fora, você vê só isso. Por dentro da porta, você vai ver essa cabecinha de parafuso aqui.
tá? Quando a gente fala de usinado, a gente está falando, isso daqui é um pedaço de um MDF, e essas ranhuras aqui, ó, essas ranhuras é o que eu chamo de usinagem. Porque vocês estão vendo que isso aqui é uma peça inteira e isso aqui é um rasgo, né, interno. De frente eu enxergo ele assim, mas eu vou virar ele assim para vocês compreenderem melhor. Isso aqui é uma usinagem, isso daqui é um sulco, um cavado, pode chamar de bit, né? Não é um bit, porque bit geralmente a gente tem uma emenda, né? No caso aqui é usinagem mesmo. Então, não é, isso aqui não é um puxador usinado, mas isso aqui é um tipo de usinagem. E é isso que a gente pode fabricar. Tá vendo essa parte aqui da peça? Que ela é recuada? Ela é a parte do tampo, né? Do topo aqui, mas ela é cavada. Quando eu tenho um puxador embutido, eu preciso fazer isso aqui no MDF da porta ou do que quer que seja, e eu vou encaixar o puxador aqui. Então, esse é um tipo de puxador embutido. O oculto, eu instalo ele totalmente por dentro da porta e a gente não vê. Então, esses são os 5 modelos mais básicos, comuns da gente encontrar e que geralmente são os que a gente mais especifica, tá? E agora, de uns tempos para cá, é que a gente tem esses embutidos, os perfis, né? Que tá muito comum os usinados, né? Fabricados no próprio MDF. Porque lá atrás, quando eu comecei, há 25 anos atrás, a gente só tinha puxador assim. A gente só tinha esse tipo de puxador e se não fosse desse jeito, os clientes não queriam usar. Então, a gente estava um pouco limitada, né, em opção. Graças a Deus, de uns 10 anos para cá, mais ou menos, 10, 12 anos, que os puxadores sofreram também uma evolução. E aí começamos a ter maior número e modelos, tipos. Isso facilitou, ajudou muito na produção de projeto de marcenaria. Porque, como eu falei, se você pensava como eu, que lá atrás puxador era só um elemento em que eu fazia todo o projeto de marcenaria, no final eu escolhia qual modelo se adequava àquele meu desenho, eu pensava, ele ficava muito disforme, ele ficava descolado, não tinha uma harmonia, não tinha uma conexão. E o meu desenho, no final, não ficava bom. Então, como eu pensava isoladamente, eu tinha no puxador um item que era final da conclusão. Eu desenvolvia a marcenaria toda isolada do puxador. No final, eu ia lá e escolhia um puxador que mais se adequava. Eu não fazia um raciocínio pensando já, desenvolvendo um projeto com o puxador mais adequado. Porque esse é o modo correto. O modo correto da gente acertar no puxador, do puxador trabalhar a nosso favor, é eu pensar nele, defini-lo, especificar a partir da criação do projeto de marcenaria. Então, a gente cria ele todo junto e no produto final, no resultado final, esse seu puxador vai estar tão inserido no desenho que ele faz parte da criação e ele fica tão homogêneo, tão discreto, que ele não interfere no seu desenho. Porque quando eu pensava isoladamente, aconteceu isso muitas vezes, e acredito que quem desenha há mais tempo deve ter passado por isso. Quando você pensa isoladamente, o puxador, ele parece um ET que você chegou lá e colocou no teu projeto de marcenaria no final. Ele fica desconectado e muitas vezes ele estraga o desenho, porque você não pensou nele. Ele fica pesado, ele fica fora, desproporcional, porque aí você não vai achar um puxador do tamanho que você quer, na medida, você não faz o desenho pensando nas medidas. Então, isso tudo faz com que o puxador, no final
do projeto, do desenho de marcenaria, ele trabalhe a seu favor. Quando eu falo trabalhe a seu favor, ele é um aliado mesmo a gente está falando de projetar marcenaria. Uma marcenaria personalizada, uma marcenaria com características bem específicas, com qualidade de desenho, com design, né? Uma marcenaria diferenciada, né? Qualificada. E o puxador, ele tem que acompanhar essa evolução, ele tem que acompanhar esse desenho. Então, ele não pode ser um item que chame mais atenção do que o desenho. Ele está aqui para completar, ele está aqui para acompanhar, ele está aqui para dar suporte a esse desenho. Então, ele é parte integrante desse desenho de marcenaria. E ele não pode ser colocado como um item final. Então, quando eu compreendi isso, eu trouxe a especificação do projeto que eu fazia no final do projeto para o início do projeto. Passei a especificar e pensar em qual modelo de puxador eu queria usar no início do meu processo de criação e não no final, como eu fazia antes. E isso fez a minha marcenaria crescer em questão de qualidade de uma forma, assim, absurda. Por quê? Eu fui muito mais coerente. E eu fiz o puxador trabalhar para mim. Eu criei um elemento a mais para dar qualidade, design e destaque à minha marcenaria. Só que de forma planejada, de forma consciente. Eu tenho o controle dessa situação. Eu sei aonde ele vai entrar e aonde ele vai causar o impacto que eu quero. Eu defino isso. É esse o método e esse é o processo de detalhamento de marcenaria que a gente precisa incorporar. Qual é o puxador que você mais gosta, o jeito que você usa, a cor, o modelo? Isso não importa, gente, porque isso vai variar de profissional para profissional. Cada profissional vai ter um estilo, vai ter um gosto, cada cliente tem uma necessidade, um estilo. E aí, mas o raciocínio sobre como chegar no resultado final é que precisa ser uniforme. Ele precisa ser padronizado, ele precisa ter método. Ele precisa que seja feito lá no início, porque senão você compromete o resultado final do teu design. E não é isso que a gente quer que aconteça. Então, nós estamos dando uma ferramenta, na verdade, de processo de projeto, né? É uma ferramenta projetual para que você desenvolva com maior qualidade a tua marcenaria. É um desenho, é um método de desenho de projeto de marcenaria. Ok? Então, entendendo, mudando, depois que a gente muda a nossa visão sobre os puxadores e sobre qual é o momento que eu começo a escolhê-lo, nós vamos entender sobre cada um deles. Brevemente, né, por conta, para não ficar muito maçante. Mas nós vamos passar de forma muito eficiente sobre todos eles. Vamos começar pelo que é mais comum, que é o de perfil. Puxador de perfil é aquele de perfil de alumínio, muito comum em todas as lojas de planejado. Pelo menos eu comecei, ele ficou muito mais conhecido através das lojas de planejados e modulados, que passaram a usá-lo, né, nos projetos, e aí a gente incorporou na marcenaria. Por quê? Ele é um perfil de alumínio, você compra ele a metro, você compra ele na vara, né? Tem de 6 metros, 3, aí vai depender do que você quer. Tem os acabamentos do alumínio, então tem alumínio natural, pintado, anodizado, você escolhe, né? Qual que é. E tem modelos, então, aonde a gente coloca a mão para puxar o puxador, eu vou usar esse aqui como exemplo. Aonde eu puxo, né? Que é onde a gente bota os dedinhos para puxar a porta, ele tem alguns desenhos. Ele tem o mais comum, que é o gola, ou o concha. A gente tem um que é retinho, agora já tem um que é uma barra chata. Então, você pega ele de frente. E aí, você tem também o que imita a cava, né? O puxador cava. Então, ele tem um ângulo, um chanfrado de 45 graus. Então, esses são os modelos que a gente vai encontrar. Gente, tem uma infinidade, tá? Eu coloquei aqui os mais comuns, os mais usuais.
E aí, como ele é instalado? Ele é instalado parafusado. Vai ser parafusado assim, mesmo que eu não tenha ele aqui em mãos, você vai compreender como ele é usado. Essa daqui vamos supor que é a sua porta de MDF. O seu puxador, ele vai ser colocado, vou virar aqui que vai ficar mais fácil. Ele vai ser colocado aqui. Então, a tua porta vai ficar desse tamanho aqui. E aí, esse puxador, ele tem uma chapa por dentro que vai cobrir aqui e ele parafusa aqui dentro. Então, quando você olhar, você vai ver um puxador aqui com uma chapa aqui, que é o que sustenta, obviamente, né? Ele tá colado aqui, bem fixado. E é assim que a gente fixa, tá? Parafusa depende do tamanho. Quantidade de parafusos depende do tamanho da porta, da gaveta. Para colocar na gaveta é a mesma coisa, só muda a direção. Então, você pode colocar ele nessa direção ou nessa direção, tanto faz. E como é o melhor local de usá-lo? De acordo com o seu design. Ele é muito utilizado em cozinhas e áreas úmidas por conta de ser um local que a gente geralmente abre a porta com a mão meio úmida, meio molhada. E aí o alumínio é um material mais resistente do que o MDF. Então, ele é mais indicado nessas áreas, mas pode ser colocado em qualquer outra área. Vai do seu desenho, do seu critério, da intenção que você deseja. É livre, tá? Aqui a criação é livre. Aqui a gente mostra o método, como usar, e você cria do jeito que você precisar, da forma que você quiser, da maneira que você necessita. Os puxadores, agora os puxadores embutidos. Os embutidos, eles são puxadores que são fabricados, então já vem pronto, eles têm tamanhos pré-fabricados, pré-estabelecidos pelos fabricantes. Pode ser quadrado, retangular, pode ser redondo, pode ter 5 centímetros, que às vezes é um quadradinho assim, 5 centímetros, 10, 15, 40. Vai depender do fabricante, tá? E eles são embutidos. Eu estou passando um catálogo aqui que eu vou achar um modelo de embutido para vocês entenderem como é. Achei um modelo aqui que eu vou mostrar para vocês de embutido. Essa marca aqui que eu vou mostrar para vocês não é publi, mas é uma das marcas que eu mais gosto, que é a Zen. Tá vendo? Zen. Os puxadores deles fabricados são os mais lindos que existem. Tem outros? Não, tem vários. Mas esse daqui, ela tem uma qualidade muito boa, eu gosto muito. Então, isso aqui, gente, é um puxador embutido. Tá vendo que a pega dele aqui, ó, ele é cavadinho. Essa peça, ele pode ser quadradinho, ele pode ser retangular. Esse aqui também é um outro. Ele pode ser preto, com cromado, e tem vários acabamentos. E como que ele é instalado? Ele é instalado assim, ó. Você vai pegar a porta ou a gaveta, pode instalar em qualquer uma dessas partes. E aí você usina, na verdade, você vai cavar, ele vai recortar por dentro o MDF, e, na verdade, a porta, né? E vai encaixar exatamente aqui. E aí você encaixa, na hora que você olhar, esse tamanho, vamos supor que você tenha mais porta para cá e mais porta para cá. Ele vai recortar exatamente aqui e vai encaixar o seu puxador. Esse tipo de puxador. Precisa ser instalado antes de montar. Então, ele, por conta, né, de você precisar recortar o MDF, isso precisa ser feito na marcenaria, na fábrica, porque para garantir um bom acabamento. Você não consegue fazer esse tipo de acabamento no local de instalação, ou seja, na tua casa, porque vai ficar mal feito, mal acabado, pode trincar o MDF, a fórmica, a lâmina de madeira, pode comprometer a laca, tudo isso. Então, isso precisa ser feito na fábrica. E qual o melhor lugar de instalar, né? O uso dele é indicado para quê? Qualquer um. Você pode colocar em qualquer lugar. Como ele é um material que geralmente é um inox, né? De inox e de alumínio, você pode colocar ele tanto para área úmida quanto não. Vai depender do que você
deseja no seu design, qual é a proposta. E, gente, isso daqui é um modelo que eu mostrei, mas se você chegar numa loja ou um próprio catálogo maior, você vai achar uma infinidade deles. Eu mesma acabei de achar outro aqui que eu vou mostrar para vocês. Esse daqui, ó, ele é um embutido, mas é um embutido diferente, que ele tem uma tampinha, sabe? Você empurra o dedo e aí ele abre para abrir a cava. E olha como é que ele fica. Ele pode ser colocado instalado, ele tem rosé, ele tem do bronze, preto. Você coloca ele de vários modelos e ele tem vários tamanhos também. Então, vai ser de acordo com a sua intenção, tá? Você decide. Então, esse é o modelo, esses são os embutidos. Os embutidos fazem parte e tem os tradicionais. Os tradicionais, como eu falei, são esses aqui. Os tradicionais, você tem também muitos modelos. Eu tenho modelos assim, arredondadinho. Isso daqui é o mais baratinho que você vai achar na vida. Nem é de inox, nem nada, tá? Isso aqui é cromado, ou seja, isso descasca. Mas para exemplificar, tá bom. E eles são tradicionais por conta, como eu falei, do sistema de parafuso, tá? De parafusar ele. Ele é parafusado. E ele pode ser assim, nesse sentido, retangular, quadrado, de botão. Então, pode ser quadrado, pode ter cristal. Ele pode ser de alumínio, pode ser de inox, pode ser cromado. Pode ter, agora tem muitos lançamentos, tem uns que tem rosé, acabamento preto, acabamento bronze, acabamento dourado, acabamento de latão, tem misturando com couro, com bambu, com pedras, com cristais, Swarovski, gente, é uma infinidade. Tem aqueles tradicionais, sabe, que você vê de botão assim, que tem louça, e a louça é desenhada, é bem característico na época de fazenda, de um estilo provençal. Então, tem vários estilos. Tem o estilo moderno, o contemporâneo, tem um rococó, tem um provençal, tem um luxo. E, gente, é assim, de ficar perdido. Se você não colocar um foco, você se perde. Então, esses são os tradicionais. Como é que é a instalação deles? Parafuso. Fica parafusado por trás da porta. Qual o melhor lugar de usá-lo? Não tem um local único, específico, qualquer um. Você pode usar o que você quiser, desde que você entenda o formato dele para o uso da onde você vai estar colocando. Então, você tem que garantir uma boa pega, né, para eles. Isso também é algo que a gente precisa avaliar em todos os puxadores, qualquer que seja o modelo, você precisa avaliar desse jeito, que é a pega. Agora a gente vai falar dos usinados. Usinados são aqueles que a gente desenha, é um desenho meu, dentro daquela marcenaria. Então, eu escolho o desenho, vai depender do seu design. Se você vai precisar comprar um puxador já no mercado ou se você vai desenhar. Mas, geralmente, o mais desenhado é o puxador em cava. E é isso daqui que eu tô falando. Isso daqui é uma usinagem, isso daqui é uma cava. Esse daqui, tá vendo? Ele é quadradinho. Se aqui, nessa base dele aqui, fosse chanfrado e eu pudesse colocar o dedo aqui, já era um puxador em cava. Já estava feito. Então, isso é um puxador usinado, é quando eu faço o próprio puxador. Ah, só tem esse modelo? Não, claro que não. Como eu falei, é criado pelo profissional. Então, você pode criar o que você quiser, desde que funcione, tá, gente? Pode ser Maurício Arruda, lá no Decora, né, do GNT, aquele programa de decoração. Ele usa muito, já usou muito, porque agora ele não é mais o apresentador. Ele fazia um círculo, né, uma circunferência que vazava as portas. E aí você coloca o dedo e puxa a porta. Ele usava muito isso. Então, ele não usava um puxador. É um tipo de puxador usinado, porque você fabrica isso dentro da tua marcenaria. Se você quiser, você pode fazer um recorte aqui assim. Eu vou mudar aqui que não tá bom. Você pode fazer um recorte aqui assim, né? E a porta, e você pegar. Isso usa muito para gaveta. Internamente, eu não uso o puxador interno para gaveta que fica para dentro do armário. Se a gaveta ficar externa, né, eu uso.
Mas se eu tiver que abrir a porta para ter uma gaveta, eu não coloco o puxador ali porque é desnecessário. Preciso falar do melhor local de usar ele. Não tem um melhor lugar. Tem algumas atenções que você precisa ter. Por exemplo, se você produz um puxador usinado, é óbvio que está implícito que todo o acabamento dele é no material, no MDF, que você está usando para fazer aquela porta ou aquela gaveta. Então, se você está usando laca, o teu puxador vai ser em laca. Então, cuidado se o local onde vai ser aquele uso, se você está puxando ele, a laca vai resistir. Se não tiver uma boa resistência, não coloca, porque você vai reduzir a vida útil dessa marcenaria. Áreas úmidas, áreas molhadas, a mesma coisa. Se você não estiver trabalhando com material que seja um pouco resistente, você vai reduzir a vida útil. Então, em função de durabilidade, a gente restringe o uso desse tipo de puxador para garantir uma vida útil maior para a nossa marcenaria, né? Tem que ser inteligente nesse sentido também. Isso é pensar a favor, né, do nosso cliente, do produto final. Então, não tem restrição de uso. Tem onde ele é melhor utilizado, vai garantir uma vida útil maior ou não. Simples assim. E, por último, nós temos o puxador oculto, ou o nosso querido e amado chamado fecho-toque. O fecho-toque nada mais é, gente, que um fecho que tem ímã, né? Eles são duas linguetinhas de ímã, você coloca por dentro da porta e por dentro da marcenaria. Então, na lateral do montante, tem como se fosse isso aqui, né? Na lateral do montante. Dessa lateral aqui, sai uma linguetinha que a recolhe, né, através de ímã, e na porta tem um ímã correspondente. Então, você define a altura que você geralmente abre, dá um toque ali e você abre a porta. A instalação é parafusado mesmo, né, na porta e no montante. Eu preciso das duas coisas juntas. Eu não posso só colocar na porta. Aquelas portas que abrem, do porta de armário que abre dupla, você vai instalar ou na prateleira, você tem que ter uma prateleira próxima para colocar, ou você não vai colocar. Então, eu não consigo instalar ele se for armário, se forem duas portas de armário, para a gente colocar no cabideiro. Se atrás da abertura da porta for cabide, eu não consigo, porque exatamente ali eu preciso ter outra parte do puxador para ele poder abrir pelo ímã. Então, se for prateleira, você consegue. Então, tem essas limitações que a gente precisa saber como ele instala para ajustar exatamente aonde a gente coloca, tá? Ele é muito prático, ele é muito indicado, na verdade, quando você quer fazer um painel. Você quer fazer um armário que pareça um painel, ou num grande painel vai ter uma porta de armário, e você quer que ninguém perceba que é uma porta de armário, a gente coloca o fecho-toque, porque ele não quebra o desenho, ele não cria volumes, nem diferenças de níveis, né? Então, você vai lá e encosta, e você consegue fazer desse jeito. Tem alguns outros... o mais comum, os mais comuns são esses. Aí o próprio oculto, ele tem uma variação, né? Porque a gente tem porta de painel, porta que você fecha, né? Tipo com pistão, com mola. Então, a gente, dependendo da porta, a gente adapta. Mas esses são os 5 modelos mais básicos, mais encontrados e mais utilizados nas marcenarias, no projeto de marcenaria que a gente tem ultimamente. Depois que a gente já entendeu quais são eles, que eu sei como é que instala, quais são os modelos, quais são os tipos, né? Qual o melhor local, as atenções que eu preciso ter na hora de especificar o local de uso. Quando eu entendo isso, a gente agora vai falar de como usar o puxador a nosso favor. Como eu posso fazer que ele trabalhe para mim? E quando eu falo para ele trabalhar para mim, eu quero que ele valorize o meu desenho de marcenaria, ou que ele complete o design que eu estou desenvolvendo no meu projeto de marcenaria. Isso é fazer ele trabalhar para mim. E existem algumas maneiras, algumas sacadas que fazem com que ele trabalhe para a gente. A primeira delas é você fazer
pensar na especificação desse material junto com a criação da tua marcenaria, do design de marcenaria. Isso é essencial. Sem isso, você não consegue. A segunda é você fazer dele o destaque. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso criar o desenho sem muitos detalhes de usinagem, sem muitos detalhes de materiais, mas utilizar e desenhar a minha marcenaria na instalação do meu puxador. Eu não preciso usar o meu puxador de forma tradicional, que seria verticalmente, né, de cima de uma ponta até a outra numa porta, ou no comprimento total de uma gaveta. Eu posso ir que seja no topo das gavetas. Eu posso pegar, se eu tenho uma sequência de gavetas, eu posso colocar a primeira delas, que nivela com a porta dos armários, ela vai ficar no topo. A de baixo, para o puxador não ficar solto no meio do volume, você pega a segunda e a terceira e coloca um puxador virado para o outro. Então, essa gaveta eu abro por cima e a outra eu abro por baixo. Eu crio já um desenho. Se lateralmente eu tenho um gavetão, eu faço essa linha continuar. Eu posso fazer metade da gaveta com puxador e da metade de cima com outro puxador. Isso é fazer ele virar um destaque. Muitas vezes eu utilizo isso em armários, em marcenarias, que eu não tenho espaço. Elas são muito pequenas, mas eu não tenho espaço para criar muitos detalhes, para ter uma parte cega, para ter um detalhe ripado, ou para fazer um montante mais largo, para fazer um tamponamento mais imponente. Eu tenho que realmente utilizar o máximo de espaço possível. Quando isso acontece, eu automaticamente levo para o puxador a responsabilidade de criar o design. E eu faço dessa maneira. Eu uso um puxador usinado, ou na laca, ou posso utilizar o de perfil, mas eu brinco na hora de instalar. Ao invés de eu instalar ele linearmente, de cabo a cabo, eu faço essa brincadeira e vou criando desenhos com as gavetas, com as portas. Eu mesclo essa porta e essa gaveta junto. Eu já desenhei uma marcenaria, uma cozinha, né? Era cozinha integrada com área de serviço. Então, tinha uma porta muito grande, inteira, né, de mantimentos. Do lado, a gente tinha um gaveteiro e uma outra porta grande de área de serviço. Eu fiz um puxador usinado em L na porta. Eu fiz na base da porta e subi até a altura que eu tinha umas gavetas. Eu emendei a parte de baixo no último da gaveta, coloquei o de cima, revirei. Gente, ficou lindo, 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 lindo. E eu não fiz nada além do que fazer um desenho no próprio puxador. E no puxador usinado, tá? Então, o segredo é você fazer isso, eu pensar junto, né? Eu vou instalar ele de forma que a instalação dele colabore para o design dessa marcenaria. Isso é essencial. Então, é dessa maneira que eu posso fazer com que o puxador trabalhe a meu favor. Aí você pode perguntar, então, mas eu só posso fazer isso só funciona se for com puxador usinado? Não, de forma alguma. Ele vai funcionar com qualquer um dos modelos de puxador que você quiser usar. Você pode utilizar com puxador em perfil. A limitação do puxador em perfil é que você, em alguns momentos, até consegue fazer ele da metade da gaveta ou da metade da porta só, mas esse acabamento fica melhor quando ele é de usinado. Você pode utilizar a instalação de um puxador embutido. Você compra um tamanho maior, coloca a instalação, você vai colocar um desenho, você pode colocar um puxador do lado do outro, fazer uma linha grande de puxador. Mesmo que seja o tradicional, você vai escolher um desenho mais elaborado, vamos dizer assim, que tenha cristais. Então, que você pode usar 2 tamanhos. Você usa um tamanho
grande de puxador para uma porta, e do lado você tem gavetas, então você faz o L, faz essa brincadeira, duplica a quantidade de puxadores tradicionais, coloca um maior e um menor para justificar, usa... Então, assim, isso é criatividade. Se eu estou falando que você pode utilizar e brincar no design da tua marcenaria infinitamente. São tantas possibilidades que chega um momento que eu fico assim, qual será que vai ficar melhor nesse? Usinado? Ou será que eu fico, dessa vez eu vou fazer um diferente, vamos colocar com mais puxadores e vou brincar com o tamanho deles? E aí você pega o mesmo fabricante, com que vai ter o mesmo acabamento, a mesma tonalidade, e você pega 2, 3 modelos diferentes com o mesmo acabamento, e aí você coloca uma gaveta grande, se for um quarto, você pega 2 em ponta, né, de gota, né, de botão, 2 de botão para cada gaveta comprida, e aí na porta você coloca um maior, instala eles todos na horizontal, faz uma linha alinhado. Gente, se eu ficar aqui falando das possibilidades, a gente não para de falar. Você percebeu que só em 1 minuto eu te dei, sei lá, umas 7 formas de você instalar e brincar com os modelos de puxador que existem no mercado. Então, nesse momento, isso é fazer o puxador trabalhar a nosso favor, e eu faço isso muito. E aí você pode perguntar se existem algumas limitações. Existem. Para fazer isso, você precisa saber os itens que eu falei anteriormente. Você precisa saber como eles são instalados, quais são as formas, né, de modelos existentes no mercado e quais os usos mais indicados para eles. Quando você entende isso, você consegue especificar de forma correta, sem erro. Se você não souber, aí você pode cometer um pequeno erro. Eu já comentei aqui em outro vídeo um erro que eu cometi. Exatamente porque eu não raciocinei na forma de instalação do puxador. E olha que eu sei como ele é instalado. Eu especifiquei usar um puxador de perfil no sentido horizontal. Por quê? Eu não tinha condição de usar muitos materiais, nem fazer uma marcenaria com muitas usinagens, com muito rebuscada no próprio desenho. Ela tinha que ser mais básica, em função dela ser muito grande e o valor ia ficar muito elevado. Então, eu tirei partido do puxador. E eu fiz uma linha única em toda a marcenaria, no quarto inteiro. Então, ela foi horizontal, né? Porque eu tinha gavetas externas e tal. Então, eu coloquei na porta também, instalei da porta do armário de forma horizontal. Não me atentei que quando eu instalo aqui na minha porta, nesse sentido, eu divido o puxador, nesse sentido, eu divido a porta ao meio. Então, o MDF fica partido. E isso daqui não... E aí, esse puxador não pode ser muito pequenininho, porque senão essa parte vai ficar frágil. E aí não tem segurança. Eu cometi esse erro. Eu especifiquei um tradicional que eu sempre uso. Então, na execução, que a gente percebeu isso, e aí eu fui atrás para mudar. Eu não mudei o desenho, eu fui atrás de uma solução. E nós achamos a solução de um puxador que ele era maior, mais robusto, e a fixação externa dele, ele era muito maior, e dava a estabilidade que a gente precisava. Ela já foi feita, já foi testada, comprovada, tá tudo funcionando. Então, esse puxador, ele era maior, e a fixação dele atrás, ele era 3 vezes mais do que o de um tradicional. Então, isso deu mais segurança, né, na estabilidade das chapas de MDF na porta. Então, olha a importância de eu entender a instalação de um puxador para eu poder criar um design que seja executável. Eu bato nessa tecla, que entender dos itens e entender da construção de marcenaria é essencial para que eu desenvolva um projeto de marcenaria de qualidade e que seja executável. Porque eu posso desenhar um projeto maravilhoso e ele não ser executável. Mas não é isso que a gente quer. Eu quero que cada vez mais eu me depare com projetos lindos, maravilhosos, com design, sem medo de criação e que são possíveis de execução, porque as pessoas compreendem o que elas estão fazendo. Eu quero a compreensão desse projeto de marcenaria
que não é simples e que requer muito estudo. Então, essa é uma das limitações na hora da gente usar o puxador a nosso favor. Eu tenho que entender. Ele vai ter algumas limitações que eu tenho que me atentar e eu respeitando, eu vou fazer criações super seguras, né? Outra limitação é a questão da pega. Quando eu falo pega, é isso aqui, ó. Isso é pega. Eu pego o puxador e trago ele com facilidade. Não é aquele puxador que você tem que botar o dedinho assim, e aí você pega, puxa pelas duas pontinhas. Isso não é pega. Isso daqui dá um trabalho. Imagina cada vez que você for abrir uma porta, se for uma porta que você abre muito, você ficar assim, é de matar, gente. Eu tenho uma cliente que isso ficou muito, muito vivo na minha memória com uma cliente minha. Ela transpira muito nas mãos, né? Então, para ela, um puxador tem que ter uma pega excelente, não pode nem ser boa, não. Tem que ser excelente, porque normalmente, se não tiver uma pega boa, na hora que ela segura no puxador, ele escorrega da mão dela e desliza, né? Porque ela transpira. Então, toda a vida, quando a gente especificava puxador e ia escolher, a primeira coisa que ela me falava, esse que você perguntava, esse que você especificou tem uma pega boa? Minha mão não vai escorregar? Então, isso é algo que a gente precisa ter atenção. Então, é uma limitação. Geralmente, os puxadores de botão têm uma pega ruim. Aí, esses embutidos têm uma pega ruim, porque você pega com a ponta do dedo apenas, tá? E os embutidos, eles não têm tanta profundidade, porque se eles derem muita profundidade para você botar o dedo, ele acaba vazando a chapa do MDF, e aí ele deixa de ser embutido e passa a ser um de perfil. E não é isso que a gente quer. Então, os de embutido têm uma pega geralmente, não são todos, existem alguns que são bons. Os externos, a maioria são os tradicionais, a maioria tem uma pega boa, né? Então, nesse sentido, se você tem que se preocupar com a pega, raciocine desse jeito. E uma única observação que eu faço, que é uma limitação, é com relação aos puxadores tradicionais, o local onde você vai utilizar. Se for armários baixos, não utilize puxadores que tenham quina. Tem alguns puxadores que são quadrados, assim, que são quadrados. E aí, essa quina daqui, ó, essa quina, quando você tá, geralmente armário baixo é cozinha, armário, né, bancada, quando você chega perto da bancada, a perna bate. Então, causa machucado. Então, também em quartos de criança, porque a criança tem um ângulo de visão, né, o raio de visão dela é baixo, é na altura da nossa perna. Então, ali também não é indicado para você colocar esses puxadores que tenham quina. O indicado é esse, ó, que tem essa face arredondada, ou que a ponta seja mais arredondada, porque você passa a perna, passa a mão, o braço, ou a criança passa, e não tem quina para furar. Então, é um cuidado que a gente precisa ter, principalmente quem desenha para quarto infantil. É muito importante que a gente não utilize isso. Nem puxadores que são muito miúdos ou que tenham cristais que possam sair, porque vai que uma criança esperta, as crianças de hoje em dia estão tão espertas, né, que aquilo ali sai e ela engole, ou coloca no nariz, no ouvido. Então, a gente tem que entender isso também. Não especifico desse modelo por uma questão de segurança. Eu não posso garantir que uma criança não vai conseguir arrancar aquilo do puxador. Ah, eles não têm qualidade? Não, eles têm uma excelente qualidade. É a criança que é esperta demais, gente. A gente tem que contar com isso também. Então, a minha escolha, ela tem que passar por toda essa compreensão, né? Então, nesse sentido, para armários baixos, armários para criança, os mais indicados são os usinados, os embutidos e os de perfil. Mas lembre-se que existem alguns de perfil que tem quina, então também não é interessante. E eu ouvi de uma cliente recentemente, que eu não sabia, aprendi recente, que ela, quando foi mandar fazer os armários da cozinha dela, o filho dela era bem bebezinho. Então, ela escolheu um puxador de perfil porque a criança não conseguia compreender facilmente como que ele abria a gaveta. Então, se ele tem uma alça, automaticamente ele bota a mão e puxa.
O de perfil, que ele precisa colocar a mão assim, de baixo para cima, ele demorou um pouquinho mais de tempo para entender essa dinâmica. Então, isso eu não sabia. Então, mais um ponto a favor para o de perfil. Uma atenção, que é uma limitação, a gente tem, que é de áreas molhadas. Como eu falei anteriormente, o puxador usinado, como ele é feito no próprio material, em áreas úmidas, eu não recomendo. Existe hoje, que é para mim o meu querido, ganha disparado, eu nem pestanejo, né, na hora de especificar nas cozinhas, e tenho usado até nos quartos, é um puxador de perfil da marca, eu acho que é Alternativa, e ele é em cava. Por que eu gosto dele? Porque eu não gosto de ver aquele perfil de alumínio deste tamanho, de 2 centímetros, 18 milímetros. Esse puxador, ele em cava de perfil, ele permite que eu instale uma fita de bordo do mesmo padrão do MDF nele, nessa parte dele que eu vou fazer, que eu vou puxar a porta. E o que isso significa? O que isso eu ganho? Eu só vejo o filetezinho, o acabamentozinho aqui do alumínio e aqui embaixo. Nesse miolo aqui, eu tenho o mesmo padrão daqui. Gente, o acabamento é maravilhoso. E, de quebra, aonde eu coloco a mão úmida é alumínio. Então, eu protejo o MDF, a porta ou a gaveta. Eu deixo com um design muito mais bonito, porque aparece menos alumínio, aparece muito mais o material que você escolheu. E ele tem um custo-benefício melhor. Ou seja, gente, ele é campeão de especificação. Aqui no escritório eu especifico ele para todo lado. Então, esses são os puxadores que podem ser os nossos aliados, e eles são os nossos aliados. Não encarem eles como apenas um item que a gente coloca no final do nosso desenho de marcenaria. Tragam ele para começar a desenhar o projeto de marcenaria. Ele precisa estar no início do seu processo criativo, para que ele possa ser também um elemento de destaque. Muitas vezes ele vai resolver todo o design da sua marcenaria e ele vai ser um aliado e garante que ele não vai destruir o seu desenho. Porque um puxador mal especificado, não inserido nesse design, destrói o melhor dos designs, não tenha dúvida. Então, puxador é aliado. Vamos colocar ele dentro do nosso processo de desenvolvimento de projeto, vamos especificar cada vez mais, pensar de forma variada e fora da caixinha para utilizá-los dentro dos nossos projetos, e eu tenho certeza que isso vai ser um ganho no seu projeto, no design, na qualidade daquilo que você está projetando. E com certeza vai fazer uma diferença enorme no resultado final. Por hoje era o que eu gostaria de falar com vocês. Espero que tenha elucidado bastante para vocês. Hoje, mais uma marcenaria live, né? Com assunto de puxadores.